Olá pessoal, gravando mais um áudio para vocês e hoje vou falar de uma coisa que me irrita um pouco. Eu já falei em outros momentos a respeito no canal, mas não sei se algumas pessoas não acompanham o canal, o que acontece, mas até hoje muita gente entra no canal e faz comentários nos vídeos falando que eu tenho isso que está sendo falado no vídeo, e aonde fica evidente, e na maioria das vezes que eu percebo isso perguntando, a própria pessoa assume que ela nunca foi a um profissional, que ela nunca foi diagnosticada de fato e que ela só se identifica com o conteúdo do vídeo. É sério, parem com isso. Isso é não só algo completamente imaturo e sem nenhuma condição teórica para apoiar, como também é extremamente perigoso. As pessoas têm essa mania de querer se autodiagnosticar. Entendam de uma vez por todas. Um profissional que passa 5, 6 anos estudando para fazer isso, faz isso diariamente, erra. Às vezes você tem que pedir uma segunda opinião porque o cara erra no diagnóstico. Imagina uma pessoa que não tem nenhum preparo, lê meia dúzia de artigos em blogs pela internet ou assiste um vídeo como no nosso canal que não tem nenhuma finalidade de diagnóstico e aí quer se autodiagnosticar. Você vai procurar no Google uma mancha na pele, pode ser desde um hematoma de batida que vai sarar em 24 horas até câncer terminal. E você vai encontrar artigos apoiando qualquer uma das teorias entre meio esses dois extremos. A febre pode ser sinal de desidratação, insolação, ou pode ser sinal de uma infecção extremamente perigosa e danosa para o teu organismo. Não tem como, por sintomas, você fazer um diagnóstico sem ser um profissional. Mesmo o profissional, se ele faz um diagnóstico sem a conduta adequada, sem pesquisar o histórico de vida do paciente, sem entender qual é a frequência daqueles sintomas na vida do paciente, qual é a intensidade, sem comparar outros casos que ele já atendeu, mesmo o profissional, se ele não fizer todo esse movimento, ele corre o risco de dar um diagnóstico errado. Imagina uma pessoa que não tem nenhuma base de comparação. Você está vendo um sintoma que para você pode ser algo gritante ter aquele sintoma, mas para um profissional da área, ele entende que não, até esse nível que você está descrevendo é algo comum que acontece com todo mundo. E aí você já sai se autodiagnosticando com coisas sem nenhum preparo, sem nenhuma base teórica que possa te dar alguma garantia disso. E na psicologia, na psiquiatria, nas áreas voltadas para o psiquismo humano não é diferente. A alucinação, por exemplo, que é um sintoma bastante comum tanto na psicologia quanto na psiquiatria. A alucinação pode ser tanto sinal de que você bebeu demais, porque algumas bebidas podem sim, dependendo do organismo da pessoa, gerar alucinação. Pode ter ingerido outro tipo de droga, inclusive drogas legalizadas, assim como a bebida. Por exemplo, você pode ter ingerido um medicamento que gera alucinação. Isso é uma das coisas que um bom psicólogo ou psiquiatra, ao fazer o diagnóstico, vai questionar se você está fazendo uso de medicação, se você faz uso de drogas que possam ter gerado isso. A alucinação pode ser sinal de desidratação também. A desidratação, a fome, a falta de sono podem gerar alucinação e são coisas que não tem nenhuma doença vinculada a elas, basta você se hidratar e se alimentar adequadamente e dormir de uma maneira adequada que você não terá mais alucinação. Podem ser sinal, por exemplo, de sim, um transtorno ou uma estrutura de funcionamento psíquica, como a esquizofrenia, por exemplo. Ou pode ser algo que nem tem uma ligação tão direta emocional e de origem neurológica, como, por exemplo, um tumor cerebral pode gerar alucinação dependendo da localização desse tumor. Então vocês vejam a gama de diagnósticos possíveis para alucinação, que é um sintoma assim, que é bastante comum, tanto dentro da psicologia quanto dentro da psiquiatria, da neurologia também, porque, como eu disse, todas essas áreas, todos os diagnósticos que se encaixam nessas áreas são possíveis a partir desse sintoma. Então é um conjunto de sintomas que vai dar para o profissional a base para fazer um diagnóstico, é a frequência desses sintomas, é o modo de vida que o paciente leva, é qual é a frequência de sono desse paciente, como ele se alimenta, como ele dorme. Todos esses aspectos são tomados em consideração para se fazer um diagnóstico
diagnóstico, desde que, claro, o diagnóstico seja feito por um profissional adequado e competente para tal. Então, não vão na internet querer se autodiagnosticar. Vocês não vão ter nenhum benefício nisso e, ao contrário, existem vários sérios riscos envolvidos. Existem pessoas que não apenas se autodiagnosticam, como aí vão se automedicar. E isso é extremamente perigoso. Isso é de um risco à vida sério, evidente e real. Eu não estou falando de uma coisa que talvez possa ser que você tenha um problema. Não. Pessoas morrem intoxicadas por medicação, porque consomem medicação que elas são alérgicas, que por outros motivos de saúde elas não poderiam consumir, mas que como elas não consultaram um médico que tem o conhecimento da farmacologia adequado para verificar isso, elas não fizeram essa consulta e se intoxicam. Ou então elas utilizam medicamentos que interagem, que as fórmulas químicas dos medicamentos interagem entre si e criam uma nova substância no corpo delas que se torna tóxica. As pessoas se colocam muito em risco por um movimento que é completamente imaturo. Não existe nenhuma possibilidade de você se autodiagnosticar com nada. Então, pro benefício de todos, tanto do nosso trabalho, que eu também me preocupo muito quando isso acontece no nosso canal, porque em parte eu sinto-me responsável por isso, e por isso que eu sempre pego pesado quando as pessoas entram no canal e iniciam esse movimento de querer se autodiagnosticar, pro benefício do nosso trabalho, pro teu benefício, pra segurança da tua vida, da tua saúde. Não tente se autodiagnosticar com nada. Vá a um profissional. Nosso canal tem como finalidade compartilhar conhecimento, compartilhar informação, conhecimento teórico. Não tem como finalidade diagnosticar ninguém online, porque isso também não é feito de uma maneira adequada, mesmo por um profissional. A relação presencial tem fator importante na análise da aparência desse sujeito, na análise da forma como ele reage às perguntas. Tudo isso é de extrema importância no diagnóstico e não pode ser banalizado. Então parem com esse movimento de ficar entrando em Google e achar que vocês podem sair se autodiagnosticando com depressão, transtorno bipolar, coisas gravíssimas que demandam uma seriedade no diagnóstico de um nível absurdo. Para realizar diagnóstico desse tipo de transtorno, demanda uma grande seriedade do profissional e um trabalho muito dedicado, muito cauteloso, com muito cuidado. Então não façam isso. Utilizem tanto o nosso canal quanto a internet, utilizem para uma finalidade e um propósito benéfico a todos, tanto à sociedade quanto a vocês mesmos. Vão pesquisar a respeito de uma doença, de um transtorno, de alguma coisa, quando vocês já têm um diagnóstico médico. Já saiu, é isso que eu tenho. Eu quero saber mais a respeito, aí sim, eu vou para a internet, eu vou pesquisar, eu vou ler artigo científico a respeito. Evitem blogs, o próprio Filosofia da Psique tem um blog, mas eu sempre digo, blogs, o próprio formato deles, ele é feito de uma maneira mais relaxada, mais tranquila, sem essa preocupação com embasamento teórico. Então tomem cuidado ao utilizar também materiais de blogs, porque não são tão confiáveis. Procurem buscar tanto blogs e sites que têm esse embasamento teórico, que trazem referencial teórico adequado, ou preferencialmente artigos científicos para ler, que são realmente, passam por um nível de exigência acadêmica um pouco maior. E é realmente algo que me afeta muito quando as pessoas iniciam esse movimento de autodiagnóstico, porque, como eu falei, além disso estar deturpando o objetivo do nosso trabalho, do canal, ainda está colocando as pessoas e a sua segurança e a sua saúde em risco. Então não façam isso. Diagnóstico é dado por um profissional. A internet serve para você obter informações a respeito das coisas, não para você sair se autodiagnosticando com isso ou com aquilo. Espero que esse áudio tenha sido de proveito para vocês. Eu sei que às vezes fica um pouco chato, porque parece meio que lição de moral de pai, mas parece que realmente precisa, porque as pessoas não têm muito bom senso no uso da internet. E é, como eu disse, algo extremamente perigoso, que as coloca em risco e que eu preciso alertar por responsabilidade ética também da minha parte. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e nos áudios e até um próximo.